Olá, pessoal! Olá, todo mundo, todos os ouvintes do ABC em Off. Nós estamos aqui no segundo dia do evento da primeira semana de inovação jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E hoje nós temos a programação recheada de painéis interessantes e pessoas interessantes, profissionais incríveis da área do direito, de diversas áreas, na verdade, do direito, que vão se conectar de alguma forma, se relacionar com a tecnologia. Então, a gente está operando nessa fronteira direito e tecnologia durante esses 4 dias de evento. E hoje, eu, Elora Joventino, sou professora assistente no Laboratório de Inovação aqui da faculdade, o idealizador desse evento, né? Estou tendo o prazer de conversar com advogados e profissionais incríveis que vieram dar uma palestra aqui hoje de manhã. E eles falaram sobre o combate à fraude no ambiente digital, a investigação na era da IA. Foi um painel excelente, tá? Esses advogados são de um escritório de advocacia que é referência em direito digital, o PEC Advogados. E hoje eu sento aqui com eles na mesa para a gente também poder conversar e entrar um pouco mais a fundo em alguns temas que a gente não conseguiu aprofundar ali no painel. Vou pedir para cada um deles se apresentarem e aí a gente segue com o nosso podcast. Ana? Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, Elora. Bom, eu sou a Ana Mancuso, trabalho no PEC Advogados já há alguns anos. E trabalho nesse ambiente do direito, tecnologia e negócio e a intersecção dessas 3 áreas. É muito legal, é um prazer enorme estar aqui e trazer esse tema tão rico e tão importante para a nossa sociedade, né? Que é o mundo da fraude e como combater, né? Foi muito legal o painel e obrigado pelo convite. Bom, eu também trabalho no PEC Advogados, eu sou advogada ali do contencioso, junto com a Ana, com o Jordan, que também está aqui hoje, e eu trabalho um pouco mais nessa parte de combate à fraude, de investigação, ali com foco no direito penal, nos crimes cibernéticos, e hoje o painel foi muito interessante para a gente trabalhar e trazer um pouquinho do nosso dia a dia, então muito obrigada ali pelo convite. Olá, me chamo Jordan, integro também ao time do Contencioso Digital, junto aqui com as meninas. A minha área é empresarial, mas também atuo tanto com propriedade intelectual, proteção de marcas, combate à pirataria, e é um prazer enorme estar aqui. Legal. Bom, vou começar fazendo uma pergunta então para vocês, que tem a ver com o painel, e aí é um ponto de partida aí para a gente começar a debater. O que constitui uma fraude e qual é o que o direito digital eleva, não o direito digital, mas o que o mundo digital eleva, né, a tecnologia e tudo, e potencializa, né, eleva a, sei lá, terceira, quarta potência, a existência desse tipo de crime no Brasil. Posso começar aqui, mas a fraude eu acho que a gente pode trazer uma palavra importante para definir, que é o engano, né? Aquele famoso golpe que a gente escuta desde sempre, o golpe do bilhete premiado, vem aqui que você vai receber uma vantagem aqui, e aquele engano que tira vantagem de uma pessoa que não está sabendo o que está acontecendo. Isso é em linhas gerais e de uma forma bem simplista para explicar. E no Brasil, infelizmente, a gente vive um ano muito delicado, a fraude potencializada aí com a tecnologia. Infelizmente, a gente tem organizações criminosas se valendo da tecnologia, da inteligência artificial para escalar as práticas de fraude, né? Então, um crime que antes era muito isolado, hoje ele escala numa velocidade praticamente sem controle. Então, eu tomo um golpe aqui e, ao mesmo tempo, outras milhões de pessoas podem tomar esse golpe ao mesmo tempo, né? E a gente tem muita sofisticação da fraude, né? Que a gente pega as fraudes de antigamente, de muito tempo atrás, a gente recebia e-mails fraudulentos com erros de digitações, assim...
fácil de críticos, identificar, exatamente, né? muito fácil, era muito mais fácil de identificar e era muito mais demorado, porque o fraudador ele fazia aquilo de uma forma manual, ele escrevia o e-mail e tentava enganar. Hoje não, com a inteligência artificial isso se tornou muito mais rápido e muito mais certeiro, né? Então não tem esse erro de digitação. As fraudes, eles conseguem fazer fraude financeira, transferir milhões em 3, 4 minutos, como a gente já viu. Então a fraude ela tem potencializado isso e deixando as fraudes cada vez mais sofisticadas e com mais dificuldade, né, para o público identificar. Será que é fraude? Será que não? Porque está cada vez mais parecido com um contato normal, com uma mensagem normal. Então acho que a fraude tem sofisticado nisso, né? A inteligência artificial tem potencializado as formas de fraude, a rapidez da fraude também. Legal. E hoje na palestra, né, no painel de vocês mencionaram que temos aí tipos híbridos de fraude, porque a gente tem fraudes que acontecem 100% no meio digital e a gente tem fraudes que podem acontecer tanto de uma forma que o físico colabora para a fraude digital acontecer e talvez vice-versa. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso, só para a gente sintetizar e também mostrar para as pessoas que estão ouvindo, né, alguns pontos de atenção nesse sentido? Hoje a gente, quando pensa em crime cibernético e fraude digital, a gente pensa que é única e exclusivamente no âmbito de tecnologia, ou uma mensagem, ou um link falso, mas não, né? Quando a gente trouxe referente a fraudes híbridas, é porque elas acabam atuando de uma forma muito conjunta. Então, a fraude pode começar com uma mensagem de WhatsApp, mas ela pode escalar de um fraudador tendo acesso ao seu endereço, tendo acesso ao seu trabalho e continuando a fraude ali de maneira física, né? Então, os bancos também, às vezes uma fraude contra o banco, ela começa de uma forma digital, uma invasão no sistema do banco, mas ela pode se concretizar ali presencial, né? E pode acontecer com o início das duas pontas. Ou eu tenho uma vulnerabilidade dentro de um sistema de uma instituição, ou eu tenho uma vulnerabilidade humana que libera o acesso a esse sistema. Então, eu pego as informações, partindo da premissa de que começou dentro do ambiente de uma empresa. Então, ali eu tive acesso aos dados dos consumidores deles, dos clientes. E aí, a partir daquela vulnerabilidade, um fraudador teve acesso aos dados de contato e tal, e aí utilizou daquilo para entrar em contato com a pessoa e aí sim aplicar aquela engenharia social. Falou, olha, eu sei aqui que você tem um contrato de financiamento, você tem uma dívida aqui que está para vencer, eu consigo te dar um desconto, quer pagar esse boleto aqui? Aí a pessoa... E aí ele já se vale do logo da empresa no WhatsApp, e aí é que a gente fala também da necessidade de se monitorar a marca, né, por aí, onde que estão usando os insígnios, né, da marca pelas redes, ou então ao contrário, né, ou a pessoa que tem um vírus no seu celular, não cuida, tá lá no seu computador e a partir daí acessou um ambiente, ou um funcionário que também utilizou um Wi-Fi não seguro e aí o humano que foi lá que trouxe para ou como aconteceu comigo, né, que eu até mencionei no painel de vocês, que eu fui não assaltada, né? Na verdade, sim, porque ele quebrou violência, ele quebrou o vidro do meu carro e levou meu celular, provavelmente desbloqueado. E aí a gente provavelmente estava desbloqueado e aí eu, enfim, sofri para apagar e tudo mais. Tá no GPS, né? Tudo, tá aberto exato. Ali, né? Para apagar, na verdade, não só excluir o celular, né, com os mecanismos que a Apple tem pra gente excluir, mas trocar todas as minhas senhas e tudo mais. E eu ainda desconfio que ele conseguiu pegar aberto, porque minha avó e o meu namorado receberam mensagens no WhatsApp, no SMS. Olha, encontramos o iPhone 14, quer saber a localização? Clica aqui nesse link, né? Provavelmente ele queria que eu fizesse o login da minha Apple Store para ele conseguir acessar os dados, porque eu já tinha feito a exclusão, né, do aparelho. Enfim, eu realmente não sei exatamente como que funciona, mas acredito que seja isso. E isso é engenharia social. Esse que tá por trás da engenharia social, tipo assim, a engenharia social, ela é um tipo de fraude ou são coisas diferentes? A engenharia social é uma maneira de se praticar a fraude. Eu me valho da engenharia social
ganhando uma confiança visual, por exemplo. Eu tô ali com a carinha da empresa, uma fotinho que identifica com o nome e tal. Falou, você passa o Pix aqui para essa empresa. Você induz a pessoa a acreditar. Essa é a engenharia social. Você usa aquela sua interlocução com o outro, ganha confiança e aí, pumba, dá o bote, né? É um pouco disso. O que você viveu... Tem uma articulação, ali, uma coisa Exato. de querer enganar. Exato. Que é muito parecido com o que você viveu, né? Que foi uma engenharia social. Eles sabiam de todo o histórico, né? Tinham roubado o seu telefone. E a partir daí, do seu namorado, da sua Tentaram avó, se passar por você. eles sabiam que tinha acontecido, sabia da dificuldade de localizar o telefone, então tentaram ganhar a confiança. Às vezes indo pra sua avó, que é idosa. E aí acaba entrando até nas fraudes mais elaboradas, né? Porque eles enviaram um link. Hoje a gente vê muita fraude elaborada a partir de link. Você clica no link e eles têm acesso a todo o celular, a conta de banco, aí eles fazem empréstimo. Então, assim... Às vezes a sua avó clica no link, vai um roubo do seu telefone vai virando outras e outras fraudes, porque ela clica, acessa o telefone dela, acessa o banco, então vai virando ali uma bola de neve. Cadeia, né? Exato. Atrocidades em cadeia. Você vai sofrendo pequenas violências a partir de uma. Por isso que a escalada é gigante, porque você tá num celular corporativo que foi roubado, tá ali sua credencial logada, pronto, você tem acesso a dados confidenciais, segredos de negócio, enfim. Um dos pontos que eu vejo bastante, até no trabalho delas, é principalmente a credibilidade. Eles utilizam muito da credibilidade para conseguir essa primeira interlocução com a vítima e é um pesar, mas a gente vê que um público muito grande são os idosos. Acho que quem aqui não tem um caso de família que aconteceu a mesma coisa? Inclusive já se passaram por mim, utilizando da credibilidade da minha imagem para falar com meu pai e eu não sei nem como pegar os contatos. O golpe do... O golpe do advogado, né? É o que a gente está enfrentando, um grande problema aí no Brasil atualmente. Exato, é recente também. Meu avô, ele tá com um processo em andamento, ele recebeu, olha, você ganhou aqui um processo, eu tenho um valor para te dar, eu preciso que você entre, me mande tal documentação, tudo. E aí ele falou, isso aqui é verdade? Aí ele falou, eu vou lá na minha advogada presencialmente. Aí ele foi lá e falou, foi você que mandou? Ela, não, isso é golpe. Então, eles se valem muito dos idosos e eles têm informações públicas, né? A gente tem processo, obviamente, em segredo, mas nem todos estão. Então, ali com simples acesso, eles conseguem ter acesso a qualquer informação e praticando esses Isso é engenharia social. Isso. Isso é engenharia social. E a IA hoje potencializa, né? Porque ele não precisa nem ele ir lá pesquisar. Lógico que Ele não. coloca a IA pra E buscar. mais, né? Antes a gente tinha o criminoso que dentro da cadeia ligava lá pra sua mãe e falava, ai, fingia, imitava a voz, e socorro, mãe, e tal, nanana. Hoje ele não precisa nem fingir a voz. Hoje a gente tem a deepfake, nem um vídeo, eu consigo reproduzir a minha voz por tecnologia. E fica bom. Fica muito bom. A gente mostrou lá no painel, a gente fez um teste, qual que vocês acham que é IA e qual que não é. Assim, é muito difícil identificar. A gente, inclusive, quando foi preparar o material, a gente ficou na dúvida, peraí, qual que era mesmo? O real? Qual Onde que a gente era? escreve que é a IA. Exato, vai, vamos falar que todo mundo fala que é, a gente vai falar que não é ele, só pra gente... Mas enfim, a gente sabe qual que é o real, assim, mas é muito difícil de se detectar. E ninguém sai ileso, né? Tanto as pessoas, os civis, né? Que acabam sofrendo esses ataques, essas fraudes, enfim, mas também as empresas, né? E nisso vocês mencionaram que vocês têm uma proteção, né? Da marca, né? Nesse ponto, porque quando o fraudador, né, se passa por uma empresa, né, consolidada e ali criando abrindo uma empresa, um CNPJ com uma razão social parecida, né, e o quanto que ele pode destruir a reputação da sua empresa, assim, para além das questões de responsabilidade, né, que não sei se atinge, mas aí você pode me dizer, mas as questões as questões reputacionais mesmo, né, no sentido de você entrar em contato com o cliente real daquela empresa e aplicar golpes, fazer com que seja transferido algum dinheiro, enfim. Não, pode falar. Eu vejo que com relação à fraude, ela atinge em vários âmbitos da empresa. Então, por exemplo, a parte trabalhista, às vezes como se manifesta dentro da empresa, prejudica algum colaborador.
a parte do consumidor, que é um ponto muito forte, porque a empresa não pode alegar que não tem conhecimento, alegar que não vai se responsabilizar, porque a gente tem um código consumerista muito forte. Então, muitas vezes ela tem que se responsabilizar por isso, ficar com o prejuízo e seguir em frente, tentando conseguir minimizar os danos. Mas, às vezes, esses danos eles são muito grandes. Hoje, quando a gente recebe um cliente no pico da dor, assim, a dor é reputacional. Ela vai além do prejuízo financeiro, sabe? É o medo de derrubar a construção de confiança de anos ali para aquela clientela. Uma marca, um nome muito forte. Eu sei que eu vou comprar na empresa X porque ali nunca dá problema. Pronto, aconteceu uma fraude, um incidente envolvendo aquela marca, toda uma história fica prejudicada e a dor que a gente recebe é essa. Às vezes é uma ânsia de descobrir a origem e de descobrir e de punir mais até do que buscar reparação. Obviamente a gente também busca restituição de valores, a gente tem um processo de investigação firme aí, umas medidas de restituição exitosas até, mas o foco é a reputação. É aquela imagem construída por anos que para a pessoa, para a vítima lá, para o seu cliente, ele vai lembrar da sua empresa. Eu sofri um golpe quando eu comprei naquela loja. E as outras pessoas, né? E um vai falando pro outro, aí joga um Google, é confiável comprar ali. Você acha, Ana, que empresas maiores estão mais suscetíveis do que as empresas menores ou isso não faz diferença nenhuma? A gente vê para todos os lados, porque a tecnologia está surpreendendo muito. Os avanços dos ataques, eles são muito dinâmicos. Obviamente que uma empresa com uma boa governança, uma boa estrutura, que aplica IA, as soluções de IA com responsabilidade, entende bem, faz uma gestão de terceiros adequada, ela é menos suscetível, mas aquela história, o risco zero, insegurança da informação, é praticamente impossível, porque tem um fator ainda que é o humano, que é o maior indicador de falhas. A gente tem a IA, mas a gente tem o fator humano, por isso que a gente vê muito crime híbrido, fraude híbrida, porque ele pega um insider dentro da empresa, tem alguém da organização criminosa que está ali, que ainda precisa de uma camada de compartilhar uma credencial, vender uma credencial, vender um dado bancário, sabe? Sim. Então, a estrutura de governança, obviamente, mitiga muito, e isso em processos de investigação e fiscalização, né? Em casos de incidente de dados, a NPD ela fiscaliza, mas ela vai olhar o quanto que aquela empresa estava preparada para as melhores práticas. Ela não vai punir tão somente por ter sofrido uma fraude ou um incidente. Ela vai olhar mais para quão preparada ela estava para combater, para mitigar e para evitar outras no futuro, mais do que porque o risco zero não tem, né? E até um trabalho que a gente faz bastante, e aí o Jordan ele entra muito nessa parte, porque, que nem a Ana falou, a gente não tem o risco zero, mas a gente tem que trabalhar com a prevenção. Então a gente faz muito monitoramento das marcas no monitoramento. Então ali o Jordan ele cuida bastante dessa parte, né? Vamos ver quantos links patrocinados falsos tem, porque é que nem a gente falou hoje. A partir de um link patrocinado falso, a pessoa clica lá, ela é redirecionada para um número de telefone que vai te mandar um boleto. E a partir daí, você vai fazer pagamento, uma outra pessoa vai fazer. Então, a gente trabalha também muito nessa parte da prevenção, fazer todo esse monitoramento. Identificamos um link, vamos derrubar esse link, vamos trabalhar disso. Acho que até o Jordan pode explicar melhor esse trabalho que ele faz. O que é esse link, Jordan? O que é o link patrocinado, para quem não... Acontece muitas vezes, e você pode fazer uma pesquisa, talvez, de algum produto que você queira comprar, alguma coisa do tipo, que lá no primeiro topo do Google vai aparecer um link para você acessar, direcionando alguma empresa. Nem sempre esse link pode ser da própria empresa. Você paga isso, você tem acesso a... como se fosse seu ali. Aquele espacinho é seu. Então, eu, para uma marca XPTO, posso anunciar com o nome da marca XPTO a minha marca em cima, quando vai fazer aquele tipo de pesquisa. Vamos dar um exemplo. Uma marca induzir mais uma vez o cliente ao erro. É isso. Falei, eu quero comprar um tênis Jordan. Usando Jordan. Quero comprar um tênis Jordan. Só que eu vendo o tênis da Ana. Mas eu sei que o tênis Jordan vende mais e eu quero atacar.
O que eu faço? Eu compro lá a palavra-chave. A hora que eu jogar lá tênis Jordan, vai aparecer o resultado da Ana. E aí todo mundo que procurou o Jordan vai aparecer a Ana. E aí é um jeito de você também redirecionar o público. E isso acontece tanto aí no caso é uma prática diferente, não é de fraude, mas é de concorrência desleal. Mas de fraude a gente encontra muito boleto. Quero segunda via do meu boleto da conta de luz. Nossa, sim. Legal, segunda via. Se você rodar, nem sempre vai ser... Às vezes vai aparecer uma opção do segundo boleto que você está procurando, mas num site fraudulento. E aí você clica ali, colocou seus dados, gerou um boleto, você pagou, achou que pagou para o credor correto. E aí não era. E isso às acontece vezes, muito. E às vezes a gente tem casos assim também que esses mesmos links patrocinados, eles vão imitar ali, né, a página de uma pessoa, a pessoa fala, não, é esse aqui que eu quero entrar. Aí ela coloca o login e a senha. Aí pronto, a pessoa já tem seu login e a senha, entra ali no seu usuário e ali ele pode praticar N fins de Dá um fraudes. desespero a cara dele. Dá um desespero, porque eu passei por isso há 2 semanas atrás e eu só me lembro de sentir o medo, assim, eu fiquei uns 3 dias pra mudar a senha de tudo. Vulnerável, né? E um super medo, assim, fiquei muito apavorada mesmo quando começaram a mandar mensagem pra minha família, então piorou, sabe? Mas muito interessante isso. Eu queria falar com vocês também, eu recentemente falei aqui que eu nem sei como que eles conseguem invadir os dispositivos. Por exemplo, antes, né, e eu tinha essa convicção, a Apple é a melhor em questão de segurança de dados, e porque tem o iCloud, e você pode deletar mesmo estando longe. E aí eu passei por algumas questões, viu? Porque o meu... Eu tentei deletar e aí falava que só ia deletar quando eu tivesse ligado na internet. E eu acho que talvez até hoje, se eu entrar aqui no buscar, vai parecer que tá deletando. Quando eu tiver ligado a gente deleta. Só que ainda assim eles conseguiram entrar no meu aplicativo de banco, tentaram fazer transação, conseguiram verificar. Porque como eles sabiam que o número da minha avó era da minha avó e o do meu namorado era do meu namorado mesmo. Então, e aí ficou essa insegurança pra mim de, poxa, será que eles acessaram mesmo ou será que eu tô protegida? E eu fiquei dias, assim, sem conseguir dormir, pensando em tudo que eles poderiam fazer. Pedir empréstimo, extorquir pessoas que eu gosto, pegar minha conta, por exemplo, do Instagram, que eu uso super profissionalmente, meu LinkedIn, né? A primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi bloquear pedir lá no TI do escritório para bloquear os acessos, mudarem minhas senhas e me deslogarem de tudo no meu aparelho. Eles fizeram isso. Mas assim, foi uma fase tão difícil, acho que por isso que quando vocês estão falando eu fico com essa dor, assim, que eu volto no sentimento. Não aconteceu e não vai acontecer, mas poderia ter acontecido. E foi essa aflição, né? Gente, horrível. Eu acho que muita gente passa por isso, você comentou no painel que passou também. Mas o que eu queria entender é o quanto que a gente tem mapeado de tecnologia que essas pessoas, né, esses fraudadores, essas pessoas mal intencionadas utilizam. Porque eu sinto que quando eu fui assaltada em 2020, por exemplo, já foi diferente. Eu consegui, de uma forma muito mais rápida, apagar meu celular e já não consegui recuperar o aparelho, nada, mas apaguei e fiquei aliviada ali, pelo menos, não aliviada totalmente, mas aliviada que não iam pegar minhas coisas, né, fraudar e tudo mais. E dessa vez eu já, e aí tudo que eu ouvia eles conseguem. Aí a gente monitorando no buscar, né, meu celular indo pra vários lugares de São Paulo, tá na Santa Efigênia. Ainda que não desativou a localização. Ainda que não desativou a localização. Aí como, né, porque o celular bloqueado fica com a localização funcionando porque é satélite, beleza, mas ao mesmo tempo ele não tá conectado à internet, porque se tivesse ia ter removido tudo, né, ia ter dado sinal aqui pra mim que meu iPhone foi excluído. E aí, por quê, né? Por quê? Como? Essa é a pergunta, como, né? E como que eles estão cada vez mais bons nisso, né? E parece que quanto mais a gente tem tecnologia e inteligência artificial, realmente mais sofisticado vai ficando a ponto da gente não conseguir, muitas vezes, encontrar onde estão esses gaps pra gente falar, vamos...
cara, a gente descobre a cada fraude, cada fraude a gente descobre uma coisa nova. Quando a gente acha que já viu, e foi o que a gente trouxe muito no painel, né? Ah, isso aqui a gente já viu, vai ser... Com certeza o problema tá ali. Outra coisa, pode parecer, mas a vulnerabilidade é outra, o método de invasão é outra, o método de aplicar a fraude é outra, de engenharia. É sempre uma fraude nova, né? Tá cada vez mais sofisticados. E aí o nosso desafio é se sofisticar a ponto de também combater, mas acho que a cada fraude a gente vai aprendendo um método novo. Eu acho que a fraude foi profissionalizada mesmo, assim. A gente já teve a oportunidade de lidar em casos de ransomware, que é aquele ataque, o hacker ele invade o sistema, captura ou bloqueia a sua operação e fala assim, só devolvo se você pagar o resgate. Como se fosse um sequestro, um sequestro mesmo no mundo digital. Sim. E aí, para você conversar com esse hacker, a gente já se deparou com um sistema de central de atendimento. Tipo, aqui o seu protocolo para falar com a gente sobre esse caso de extorsão. Então, eles estão muito, muito profissionais. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui pensando em milhões de soluções para se proteger, eles estão ali, do outro lado, pensando em outras milhões de formas de atacar. E assim, hoje tem uma tendência de se buscar vulnerabilidade em tudo quanto é canto. Porque estão os tais nos pen testes que eles fazem, e tem os bug bounty, falam, encontrei vulnerabilidade, quanto que você paga aqui para eu não explorar? Então eles ficam testando e a IA está ajudando muito nisso. As pessoas estão usando ferramentas de inteligência artificial para caçar a vulnerabilidade. Coloca um agente de IA para ir testando um site, consigo fazendo isso. Consigo fazer com CPF que não valida na receita. Consigo. Vai testando, encontrando vulnerabilidade, você joga por uma base de conhecimento do crime. E a IA potencializa, é tudo com muita velocidade. E ao mesmo tempo que o outro lado está tentando se blindar, fechadinho aqui, eles estão lá encontrando o que o humano não consegue, né? A IA entrega rápido. Por isso que hoje são brigas de IA de detecção e IA de ataque, né? Enquanto o humano, fraudes bancárias, demoraria horas para fazer transações, em 3 minutos eles conseguem fazer 100, 200 transações muito rápido. É o tempo que ele entra no sistema, ele faz a transação, pode durar menos de 5 minutos. E aí... Milhões. E aí usar a IA de novo para tentar descobrir, mas aí também, enfim, e aí todo que um entra trabalho. A investigação diferente, né? Porque o mundo mudou, a forma de se apurar isso. Quem que é o responsável? Como que você não vai penalizar um robô, né? Exato. Então, estamos todos aprendendo juntos, né? Porque se você for pegar o setor público, as autoridades policiais, quando você conversa, eles estão aprendendo assim como a gente, assim, eles estão ali, né, obviamente cada vez mais investindo ali na IA para combater essa fraude, mas muitas vezes eles chegam ali e falam, tá, e agora? O que a gente vai fazer agora? Chegamos só até aqui. Pergunta pra vocês e agora o que a gente faz. Parece uma corrida mesmo, né? De gato e rato e Jerry. E a gente, pelo menos eu tinha no passado uma visão de que muito o fraudador era uma pessoa oportunista, mas na verdade, que nem a Ana falou, é um profissional. Parece muito mais com aquilo que a gente vê nos filmes do que é na realidade. Eles são bastante inteligentes, né? Pena que eles usam pra tomar dos outros. Nossa, muito interessante. Uma coisa que vocês falaram também foi exatamente, eu queria explorar mais essa parte do advogado como investigador. Porque eu percebo que no dia a dia de vocês, trabalhando com contencioso digital, é o... parte boa. E eu sei que muita gente gosta desse tipo de adrenalina mesmo, né? De ir e descobrir e tal. E aí, queria que vocês comentassem um pouco da questão dos crimes financeiros ou da engenharia que eles fazem. O caminho do dinheiro, né? Que a gente tem visto. Acho que a Lê pode comentar. A Lê pode dar uma aula sobre isso. Quando a gente tem ali a fraude bancária, que nem a gente comentou há pouco, é muito rápido. E ao mesmo tempo que é muito rápido para fazer a primeira transferência, é rápida para a segunda transferência, é rápido para a terceira transferência. E aí, anos-luz à frente pra gente tentar identificar. Então, quando a gente tem a gente tem a identificação dessa fraude, a gente tem a identificação de foram feitas as transações,
Então a gente começa a fazer, né? A gente mostrou ali, mapear exatamente para onde foi o dinheiro. Então a gente chega ali e aí a gente conta muitas vezes com cautelares criminais, conta com juiz criminal para ele ir bloqueando essas contas. Então a gente costuma chamar de camadas, né? Vamos trabalhar na primeira camada. Tal pessoa recebeu 20 mil, ok? Vamos tentar bloquear. Às vezes a gente bloqueia R$50 na conta da pessoa. Tá, cadê esse dinheiro? Para onde ela transferiu? E a gente tem que ir atrás desses extratos bancários. Ou às vezes a gente vai mapeando e pesquisando os beneficiários, pedindo ali o auxílio de equipes de investigação, da autoridade policial, para ver se acha, né, um vínculo. E geralmente existe esse vínculo. Ou vai se concentrar numa região. Então a gente já trabalhou num caso em que a região era Santos. Santos era onde estava ali a maioria das pessoas que receberam os valores. E às vezes é um vizinho, um primo, um irmão. E aí o nosso papel na investigação é isso, é trabalhar camada por camada, tentar mapear quem são essas pessoas, qual a relação entre elas, pra gente conseguir dentro da empresa, que às vezes para conseguir ir avançando. E aí depois a gente bate em novos desafios, né? Ah, chegou em criptomoeda, e agora? Como que a gente vai fazer? E a gente tem que trabalhar com as empresas de cripto, que nem sempre são tão acessíveis, e aí a gente tem todo esse trabalho também junto a eles. Então é camada por camada, é uma investigação que demora, que demanda tempo. A gente sabe que o setor público está sobrecarregado também, então é por isso que a gente atua nessa parte toda de investigação, porque a gente sabe que quando a gente leva uma coisa mais estruturada, facilita muito para avançar a investigação. É bom para o nosso cliente que sofreu a fraude, pra gente tentar esse bloqueio, então é um passinho. E a gente se vale de medidas judiciais no cível, que às vezes não, a maioria, 99% das vezes é mais rápido para eu obter um dado em quebra de sigilo no cível do que no criminal. Eu vejo ali e abasteço o criminal. Então a gente tem uma atuação interdisciplinar aí das áreas se apoiando ali, o cível apoiando o criminal apoiando no cível para decretar uma quebra de sigilo bancário ou responsabilizar o banco que não teve aquele alerta, enfim. É uma atuação muito completa, né? É muito versátil. E assim, com o cliente sempre assim, na dor, né? No gogó, assim, querendo... Eu imagino. E é a emoção. E vai além da investigação, né? A gente entra naquela parte que a gente falou também. Dentro disso tudo, a gente tem que ajudar a controlar a reputação do cliente também. Então a gente tá fazendo tudo ajudar isso. Ajudar com assessoria de imprensa. E aí tem que trabalhar no outro lado também. Entendi. O que responder para as pessoas que estão no saque? É crise, crise. Gestão de crise. E as pessoas ligando o tempo todo, comprei aí meu produto, depois que eu comprei com vocês, raparam meu dinheiro, me ligaram, enfim. Aí começa a central de atendimento, aí a gente tem que gerenciar a crise. Estabelecer padrões. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Vocês já conseguiram acompanhar muitas dessas prisões, né? Vocês têm alguma emblemática que vocês possam contar pra gente, assim, algum caso emocionante? Eu acho que o caso que a gente teve ali, que foi aquela fraude híbrida que a gente trouxe, que ocorreu ali, né, envolvendo câmbio, envolvendo compra de dólar e de euro, eu acho que foi muito emblemático, primeiro porque, embora a gente tenha pego uma pessoa do começo da camada, foi muito importante para a gente entender exatamente como isso funciona. Então foi emblemático porque a gente identificou ali que as pessoas vendem contas por valores pequenos, as pessoas têm carros, têm casas no nome e não têm ideia de como isso aconteceu. Então acho que essa parte da gente identificar é muito interessante. Por favor, eu ia pedir para trazer o contexto para quem vai ouvir o podcast e não estava aqui na nossa... Infelizmente, não estava aqui na nossa Semana da Inovação e perdeu. O caso foi muito interessante porque a gente ocorreu em vários estados ao mesmo tempo, num curto período de tempo. E pessoas eram contratadas para atuar ali como terceiros, como laranjas, e irem em casas de câmbio. E nessas casas de câmbio, eles iam lá comprar papel moeda, igual a gente faz quando vai viajar. Então, eles compravam euro, compravam dólar, compravam essas moedas e sempre realizavam um pagamento via Pix. Eles faziam pagamento via Pix, levavam o dinheiro embora e pronto. Pouquíssimos minutos depois, eles viam que ocorria o MED, né? O que é o MED? É a devolução do Pix para quem enviou.
Então, a pessoa ia lá, recebia, alguém com acesso ao sistema, o invasor de acesso ao sistema, ou até um insider, né? Algum colaborador que passou a informação, ou alguém que invadiu esse sistema, já fazia a transação e devolvia o dinheiro. Então, a empresa ficava com vários prejuízos. E aí, nisso, a gente identificou que uma pessoa fez a tentativa e ela ia retornar para buscar o que ela comprou. E aí, nisso, a gente fez uma atuação ali muito rápida, corrida com a autoridade policial para eles pegarem essa pessoa dentro da casa de câmbio, já identificando, e aí foi quando a gente acompanhou essa prisão em flagrante, e aí... Ele confirmou, acabou. Ele confirmou que foi contratado, não sabia de quem era a contratação, que vendeu uma conta por R$500, tinha carros e casas no nome que ele não identificava, e ele não sabia a profundidade da fraude, não sabia do MED, não sabia de nada disso. Ele sabia que ele foi contratado para comprar as moedas. Não sabia nada que aconteceria depois. Ele só foi lá e provavelmente vai dar esse dinheiro na mão. Exato. A pessoa que planeja, ela não deixa muito furo, porque senão você pega uma pessoa, ela vai falar, não, é isso que tá acontecendo. E com eles não funciona assim. A pessoa sabe o que ela faz e recebe um valor pra isso. Então é muito estruturado, é muito sofisticado, assim. Eles são muito inteligentes. É profissional, né? Profissionais. É profissional. Mas também tem a galera que é mais... menos profissional. Eu fiquei sabendo de um caso... que as pessoas, né, os fraudadores, eles iam até, por exemplo, filas de alimentação pública, enfim, moradias públicas, lugares onde as pessoas são vulneráveis e ficam ali, e abrindo contas no nome deles em troca de R$50, R$100, para fazer empréstimo e tudo mais. E para aquelas pessoas, isso não importa. Talvez muitos deles ali nem tenham uma vida digital, né? Ou uma conta em banco. E aí acaba entregando. Ou tem, não sabe. Exatamente. Mas certeza. eles mesmos, né, de forma legítima, irem e criarem essa conta. E aí a gente tem esse pessoal, né? Esse pessoal ruim, que vai e faz essa abordagem. Eles atacam vulnerabilidade sistêmica e vulnerabilidade social. Olha só. É isso. E Aqui começa pros dois lados. Ou você vai no sistema, ou você vai na sociedade. E não é incomum, naquelas mapas de transações que a gente mostrou, que conta quem recebeu, a gente identificar idoso, a gente identificar pessoas vulneráveis ali como quem recebeu a transação. Às vezes é uma conta que a pessoa nem sabe que abriu vindo disso. É isso. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer vocês pela conversa. Muito obrigada por terem topado ficar aqui no nosso evento. Por terem topado vir, por terem topado conversar aqui no podcast. As portas do laboratório sempre estão abertas para você. Letícia também, como ex-aluna, fica aqui como nosso ponto de contato. E é isso. Obrigada, pessoal do ABC em Off, pela oportunidade de cobrir esse evento e de entrevistar esses advogados incríveis de direito digital. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.